Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos mais uma vez aqui, né? Quero retratar aqui com os irmãos, porque já faz um tempo que eu não faço aqui as lives, mas houve alguns contratempos e Deus, ele todo dia nós vamos aprendendo, né? E todos os dias eu tô me dedicando ao estudo para passar conteúdo, né? Para aprender mais, né? Para poder passar. E aconteceu algumas coisas ultimamente no meu dia a dia pessoal. E aí, a semana passada ficou complicado fazer. Mas nós vamos aqui para a aula 3, hoje à noite, né? Hoje à noite eu vou estar dando uma aula na igreja, pastor Júnior Germano, sobre ministério apostólico. Então, se você aí tiver interesse de aprender mais sobre o ministério do apóstolo, eu vou estar dando essa aula hoje. Mas aqui pelo YouTube, pelas lives, né? Nós estamos aí na terceira aula. E nós vamos estar falando sobre os dons de revelação. Lembrando que a partir dessa lição, do capítulo 3 em diante, nós vamos ter uma série de dons. Nós sabemos que em 1 Coríntios capítulo 12, apóstolo Paulo vai descrever a igreja de Coríntios, né, os 9 dons espirituais. E dentro desses 9, a teologia sistemática, ela caracteriza esses 9 dons e ela divide esses 9 dons em 3 categorias. Dons de revelação, que é o que a gente vai ver hoje, dons de poder e dom de elocução, dom de fala, dom de proclamar. Então, nós vamos ver hoje o que é dom de revelação. Não é revelação como todo mundo pensa, o irmão teve uma revelação, porque ele tem um dom de revelação. Na realidade, esse conceito aí é um conceito meio distorcido do que a teologia ela ensina, né? A teologia ensina uma categoria, não o dom de revelação. Entenda bem isso. A teologia ensina a categoria do dom de revelação, não é o dom de revelação em si. E a gente vai ver o que muitos se confundem, o que a teologia diz, né? Sempre bem resumido, mas sempre a revista ela traz como é que eu posso dizer, um livro específico, né? Stanley Orton é um teólogo muito conceituado na teologia pentecostal, certo? E ele traz essa divisão também, e outros também, mas ele é bem mais citado nesse segundo trimestre aqui, ele é mais citado na revista. Então eu tenho uma teologia sistemática dele, não impressa, mas em PDF, é muito bom. E não vamos fugir do que realmente a teologia sistemática pentecostal ela ensina, certo? Então, vamos aqui. Dons de revelação, certo? A gente vai entrar nessa categoria agora, certo? O texto áureo ele diz assim: que farei, pois, irmãos, quando vos ajunteis? Cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. A gente aprendeu que edificação é construir, é ensinar, é aprender alguma coisa. Então a gente sabe que os dons espirituais, trazendo uma retrospectiva das aulas passadas, a gente aprendeu que os dons espirituais, eles servem para instruir a igreja, para edificar a igreja. Quem é a igreja? Somos nós, não é a igreja, templo, parede. São as pessoas. As pessoas, biblicamente, é a igreja, né? E os dons, eles servem para instruir a igreja, para ter um entendimento, para as pessoas entenderem o que realmente Deus quer falar em sua palavra, né? Então, tudo é feito em relação aos dons para a edificação da igreja. Se não edificar a igreja, se não instruir, não provém de Deus.
Então, os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja na atualidade, pois vivemos em um tempo marcado por engano. Nós sabemos que as falsas doutrinas estão aí, né? Jesus alertava isso, o apóstolo Paulo, ele combatia muito isso no tempo dele, e não é diferente dos nossos tempos. Há sempre uma distorção da palavra de Deus, sempre há uma forma de ensinamento totalmente errônea, né? Eles usam a palavra de Deus para pregar determinadas coisas que eles acreditam ser certas, mas que a palavra de Deus não diz. É uma falsa verdade, né? Então, nós iremos ver aqui para que serve. Então, nós iremos ver aqui para que serve o dom. Então, vamos aqui. O texto áureo, ele se encontra, o texto leitura bíblica em classe, segundo em 1 Coríntios 12, versículo 8, versículo 10, Atos 6, do 8 ao 10, e Daniel 2, do 19 ao 22, que diz assim, 1 Coríntios 12, 8, porque a um espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo espírito a palavra da ciência, a outro operação de maravilhas, a outro profecia, a outro discernir os espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação. Atos 6, 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, sereneus, alexandrinos, e dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que ele falava, né? Daniel 2:19 diz assim, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as horas, remove os reis, estabelece os reis, dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz, né? Então esse aqui é o texto bíblico. Objetivo geral é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Então a gente vai falar de uma categoria dos dons. Dos 9 a gente vai estudar 3. Saber para que esses 3 eles são da categoria revelação. A gente vai conceituar a palavra da sabedoria. A gente vai explicar o dom da palavra da ciência. E vai refletir sobre o dom do discernimento de espírito. A gente vai falar sobre 3 dons. Para que esses 3 dons servem. Se esses dons estão sendo utilizados na atualidade, né? Então, aqui vai dizer aqui na introdução, né? O teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios do 8 ao 10 em categorias: revelação, poder e expressão. Tendo 3 dons em cada categoria, na lição desta semana estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os de revelação. Esses são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da igreja, ou seja, esse dom de revelação ele tem o intuito de aconselhar, né, e de orientar a igreja de Deus. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar com dicionário, gosto de trabalhar com conceito, certo? Se a gente não entender o conceito, fica difícil a gente entender o que realmente a lição está querendo instruir. Então, fiz aqui um glossário, né, e aqui tem revelação. O que é revelação? Segundo o dicionário da língua portuguesa, é uma declaração, é uma divulgação, é uma denúncia. Ou seja, uma revelação é algo para se declarar, é algo para mostrar às pessoas o que está encoberto. E revelar, ele diz o quê? Tornar visível, mostrar, fazer conhecer, divulgar, propagar, tornar conhecido por meios sobrenaturais. Então, o que é uma revelação? É algo que as pessoas não sabem, né? Então, o dom de revelação é o quê? São os dons que, na maioria das vezes, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ele não conhece, e Deus utiliza alguém em determinado dom espiritual para fazer com que a vontade de Deus seja explícita para a igreja. Ou seja, Deus ele quer fazer a sua vontade, ele quer exercer a sua vontade sobre determinada congregação, e os dons espirituais vão servir para isso, vão servir para a instrução da igreja, mostrar para a igreja o que Deus ele quer revelar, o que Deus ele quer mostrar, né? Assim como ele fez com Paulo lá em Coríntios,
que Paulo ele dá a carta, né? E ele fala sobre os dons, que a má distribuição dos dons na igreja de Corinto, assim também Deus faz na atualidade. Quando a igreja não vai de acordo com os conformes de Deus, Deus ele usa sempre algum irmão, nós acreditamos assim, usa sempre algum irmão cheio do Espírito Santo por determinado dom, para que venha instruir a igreja a fazer a vontade de Deus, certo? Então, tudo bem entendido aí o que é revelação? Então, revelação é uma declaração, é uma denúncia, é algo que está encoberto, que por indeterminada pessoa tem um dom, vem ser revelado à igreja para que a igreja venha a ser edificada, venha a ser instruída, certo? Então, os dons de revelação são concedidos para o aconselhamento e orientação da igreja, ou seja, se não tiver esse dom, a igreja de Cristo ela não é aconselhada. Se não existir esse dom, né, essa categoria de dons, aliás, não tem condição da igreja ter um aconselhamento, não tem condição da igreja de Deus ela se manter reta nos caminhos do Senhor. Nós sabemos que todo ser humano ele necessita de um aconselhamento. Por mais cedo ou mais tarde ele vai acabar se corrompendo, fazendo com que algo que não é do agrado de Deus, e precisa de pessoas capacitadas com esse dom para que venha aconselhar a igreja a fazer o que é certo, a direcionar o povo de Deus a caminho para a salvação, né? Então, vamos para a primeira coisa. Nós aprendemos que revelação não é um dom, mas sim uma categoria, e agora nós vamos para o primeiro dom dessa categoria, né? O dom de sabedoria. O termo da palavra exprime uma manifestação verbal. Segundo o dicionário eletrônico OAIS, significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas, né? Sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2:8a refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo, a palavra de sabedoria, né, de Deus é mais especificamente um fragmento de sabedoria divina que nos é dado por meios sobrenaturais. Ou seja, o que é a sabedoria, né? O dom da sabedoria. O dom da sabedoria, ele é um dom que faz com que o ser humano ele tenha uma compreensão melhor das Escrituras, uma compreensão melhor para passar determinado conhecimento das Escrituras. Tem pessoas que têm um dom muito bom de aprender as coisas, mas não tem aquela facilidade de transparecer esse conhecimento. Muitas pessoas têm conhecimento, mas não tem não tem uma forma fácil de passar esse conhecimento. Já o dom da sabedoria, ele é para isso, né? Ele é para decisões sobrenatural, tomada de decisões sábias, circunstâncias extremas e difíceis. A gente vai ver isso em Salomão, né? A gente lembra de Salomão. Salomão, quando ele pede o dom, pede sabedoria a Deus, né? Essa sabedoria não vem do homem, essa sabedoria vem de Deus. Não é uma capacitação meramente humana, mas sim Deus ele concede a capacidade do homem resolver problemas, né? E se eu costumo sempre aprender, né? O pastor da igreja, né? Aquele que coordena um rebanho, ele é imprescindível ter o dom da sabedoria, porque se ele não tiver o dom da sabedoria, vai ficar muito complicado para ele resolver problemas na igreja, vai ficar muito complicado para que ele venha aconselhar. Como é que ele vai aconselhar determinadas pessoas da igreja se ele não tem esse dom? Então eu vejo um dom imprescindível para quem pastoreia, né? Se não tiver o dom da sabedoria, de forma nenhuma vai conseguir coordenar um rebanho com êxito. Então, o dom da sabedoria a gente pode ver, né? Eu destaco aqui a resolução de Salomão dos problemas. Salomão teve lá uma ocasião, assim como quando ele recebe o seu reinado, e ele tem duas mulheres lá, que um do filho da mulher morre, e a outra fica brigando, né? As duas ficam brigando, não é meu filho, é meu filho. E como é que ele resolve isso? E aí Salomão ele chega e diz assim, olha, nós vamos partir o menino ao meio. E quando a gente partir o menino ao meio, metade vai para uma, metade vai para outra. E aí uma das mulheres diz, não, me mate. Então ele diz, opa, então essa daí é a mãe. Então, essa sabedoria aí, meu irmão, é do homem,
Não, essa sabedoria aí foi Deus que deu ele na hora, né? Então, resolveu o problema. Ele não tinha como resolver o problema. Quem era que estava mentindo ali? Não dava para saber quem era das duas mulheres que estavam mentindo ali. E de repente Salomão, Deus deu a ele esse discernimento. Não, faz isso que a... Estou conjecturando, né? Lógico que a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que Deus ele fez dessa forma, né? Incitou o Espírito Santo a falar com Salomão para Salomão ter essa discernimento e automaticamente se manifestasse a verdadeira mãe da criança. E automaticamente se descobriu, né? Pela atitude da mulher, se descobriu quem era realmente a mulher, a mãe do menino. Então a Bíblia, segundo o subponto, a Bíblia é a palavra da sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento revelam o quanto Deus conferiu aos homens sabedoria do alto para executar tarefas e tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e interpretação de sonhos de Faraó através de José. Então aqui é outro ponto também, o dom da sabedoria também para resolver os sonhos, né? Através, o filho de Jacó, Gênesis 41, do 14 ao 41, ele não apenas interpretou os sonhos, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava por vir. A habilidade do rei Salomão em resolver coisas complexas, olha aí, igualmente é um admirável exemplo do dom da sabedoria no Antigo. 1 Reis 3, do 16 ao 28, 1 Reis 4, do 29 ao 34. Então aqui está falando de Salomão e está falando de José. José resolveu o problema do faraó. Assim como ele interpretou o sonho, ele também resolveu o problema da administração. Só através da sabedoria de Deus é que o homem poderia administrar uma coisa que era um sonho que o faraó teve, né? O faraó teve um sonho e aí José, né, ele teve a incumbência de organizar aquele reinado e automaticamente se tornou governador do Egito. Então, no Novo Testamento, né? Então, podemos tomar como exemplo a palavra sabedoria, a exposição da Escritura pelo diácono e primeiro mártir cristão Estevão. Estevão teve uma sabedoria, a gente leu isso, né? Estevão tinha uma sabedoria de explanar a palavra, ele se destacou em determinado momento até mais do que os próprios apóstolos, por estar pregando a palavra de Deus. E o livro de Atos conta-nos que os sábios na sinagoga, chamados de libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos 6, 9 e 10. Então, o exemplo do Novo Testamento também é Estevão, né? Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é um grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal, em situações que demandam orientação no exercício do ministério pastoral, ou seja, como eu falei. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho de sua sabedoria e não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Então, Deus ele concede a sabedoria do homem para o aconselhamento, para aconselhar o povo, aconselhar a sua igreja. Nem todos da igreja vão ter dons de revelação. Nem todos da igreja vão ter a capacidade de aconselhamento. Mas Deus ele concede a alguns irmãos da igreja esse dom para que possa aconselhar de forma bíblica, de forma na palavra. Sempre a palavra é a forma inerrônea, né? A base das escrituras. Deus ele nunca vai dar um dom que ferirá a palavra, né? Que a palavra não vai dar respaldo. Então Deus, mediante a palavra de Deus, ele vai dar o dom àquela pessoa e aquela pessoa vai ter a capacidade de resolver aquele problema na congregação, certo? Então, vem aqui os exemplos, né? Salomão, José, Estevão, exemplos de homens de Deus que tinham o dom da sabedoria, né? Tanto no Antigo quanto no Novo. Então, vamos, tudo bem entendido até aí? Agora vamos até a palavra da ciência. O que é a ciência? Então, muitos se confundem, né? Eu até quero agradecer aqui um grande amigo meu, professor, homem de Deus, né? Josias, é um professor meu que eu tenho um amigo, professor também meu de escola bíblica, né? Que ele deu essa aula também já faz algum tempo. E ele
na sua aula ele falou bem explicitado, né? E eu achei muito interessante, então eu pego as suas palavras. Muitas pessoas acreditam que o dom da ciência é o dom de revelação. Então, dom de revelação não é dom da ciência. Revelação, segundo a teologia sistemática, é uma categoria e não um dom específico. Então, a palavra da ciência é o quê? Muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito Santo acerca das revelações do mistério de Deus, conforme Stanley Orton, de novo, em sua teologia sistemática, CPAD. Esse dom se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Então, muitas das vezes, no nosso meio, algumas pessoas confundem a categoria revelação com o dom da ciência. Então, o dom da ciência como revelação. Muitas pessoas também confundem o dom da ciência com o dom de profecia. Dom da ciência é o conhecimento específico de circunstâncias de determinada pessoa. Então, o que acontece? Né? O dom da ciência ele é feito da seguinte forma. Ele serve para revelar uma determinada circunstância que a pessoa está passando. Vamos dar um exemplo aqui. O exemplo da mulher samaritana. João, capítulo 4, versículo, né? Vamos ver aqui. João 4. Né? Jesus vai conversar com uma mulher, né? Que ela era samaritana. Então, ele vai dizer o que, ó? Então, ele diz aqui, ó. Ele vai dizer aqui, ó. Vai, chama teu marido, versículo 16. A mulher disse, não tenho marido. E aí, 17. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos e agora o que tens não é teu marido. Isso disseste em verdade. Ou seja, aquela mulher, ela já tinha tido 5 homens, 5 maridos. E esse que ela estava na atualidade não era marido dela. Então, provavelmente ela era uma amante, né? Ela estava com o marido de outra mulher. Isso aí está implícito no texto. Então, depois que Jesus passa aquela revelação, aquela mulher diz, vejo que tu és profeta. Isso aí não é caracterizado profecia. Isso aí não foi para edificar, não foi para consolar, não foi para exortar a mulher. Isso aí foi para mostrar para ela que Jesus ele sabe o profundo, o oculto e o escondido. Ela não contou para ninguém que já tinha tido 5 homens. Ela foi ali naquele momento ali, 12 horas do dia, já para não se encontrar com ninguém. Então, Deus ali, né, manifestado na pessoa de Jesus, ele foi ali e falou de circunstâncias daquela mulher que só ela estava passando. Então isso, no meu ver, claro, a Bíblia ela não afirma que é, mas eu, mediante o que eu conheço, mediante o que eu creio, eu acredito que Deus ali, Jesus, ele manifestou ali o dom da ciência. Por quê? Porque ali foi algo específico para aquela mulher. Então, quando Deus ele usa alguém para falar algo específico da vida de um homem, de uma mulher, esse dom é o dom da ciência, né? Então, qual é a função, né? A ciência não visa servir os propósitos triviais, ou seja, propósito do eu, propósito para que eu venha me glorificar disso, mas sim não sirva de propósito, mas como descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, a identidade da mulher de Caim. Não. Ou seja, não é algo que eu posso conseguir para mero prazer meu. É algo para edificar a vida do irmão. Sempre o dom espiritual, ele serve para edificação espiritual da vida de outra pessoa. Então, professor Rodrigo, como é que eu vou saber se esse dom espiritual é de Deus ou não? Esse dom, ele está servindo para outra pessoa? A pessoa que está manifestando esse dom, ele está servindo para outra pessoa, então ele é um dom espiritual. Se isso está servindo para benefício próprio, isso não provém de Deus. Esse dom não é um dom proveniente de Deus, certo? Então, dons espirituais, eles servem para servir o próximo, servem para edificação do próximo, não da pessoa que tem o dom, certo?
não foi dado para satisfazê-lo. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando de qualquer engano, artimanha do maligno, né? Então, exemplos da palavra da ciência. O profeta Eliseu, foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos, segundo Reis 6, do 8 ao 12. E outro exemplo, a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Daniel 2 e 3, Daniel 17 ao 19. No Novo Testamento, o dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira, Atos 5, do 1 ao 11. Né? O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenatural da parte de Deus. Então, um bom exemplo clássico aí no Novo Testamento é o dom quando Deus revela a Pedro, né? Ananias e Safira tomam parte, né, do dinheiro, eles vendem sua propriedade, parte do dinheiro eles pegam e conseguem, né, pegam parte para eles e não comunica a igreja, e de repente o Espírito Santo fala por intermédio de Pedro: não enganaste a mim, mas enganaste Deus, o Espírito Santo, né? Depois desse engano, o homem acaba ali morrendo ali na hora, e na sequência a própria mulher do homem faz a mesma coisa, e, né, agora fugiu agora, não sei quem é que vem primeiro, se é a mulher ou se é o homem, mas os dois vêm e os dois acabam mentindo para Deus, para o Espírito Santo, e acabam morrendo, né? Então, isso também é um dom de revelação. O profeta Eliseu também, né, em 1 Reis 6, do 8 ao 12, então ele alertou os planos de Israel, né? Então o inimigo lá chegava e dizia, né, dizia assim: rapaz, tem algum homem aqui, né, que está revelando para o exército inimigo. E aí se levanta um do exército inimigo de Israel e diz: não, lá ele tem um profeta, que tudo que acontece aqui Deus revela a ele lá. Então, daí veio a revelação. Então, o dom da ciência, popularmente se dizem que é o dom da revelação, mas não é. É dom da ciência, conhecimento específico de determinada circunstância. E daí os exemplos bíblicos, né? Exemplos bíblicos do que possa ser. A paz do Senhor, irmão Fábio, diácono Fábio, glória a Deus. Então, tudo bem entendido aí a palavra da ciência. Agora vem o discernimento de espíritos, né? Eu gosto muito de falar, quando eu dou aula sobre esse dom, discernir a origem da natureza das manifestações espirituais é diacrises, julgar através de algo, ou seja, discernir significa julgar através de alguma coisa, de uma atitude, de uma ação, certo? Então, discernimento de espíritos, né? A Bíblia Pentecostal de Estudo vai dizer que esse dom é imprescindível nos últimos dias. Se você não tiver o dom de discernimento de espírito, você não vai conseguir saber se aquele profeta é um profeta de Deus, aquele homem que está proclamando a palavra de Deus, ou o ensino da palavra de Deus, ele é um homem de Deus ou não. Então, discernimento de espírito é a capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir as origens e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo diacrises, a palavra discernir significa julgar através de distinguir alguma coisa, né? Ele denota o sentido de penetrar na superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Orton afirma que esse dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger do destaque de Satanás dos espíritos malignos. Ou seja, Deus, ele tem a capacidade de nos dar esse dom de discernimento de espírito com o intuito de, para que nós alertamos a igreja sobre os espíritos malignos. A gente sabe que para a ação de um espírito, ele pode vir de 3 fontes. A primeira fonte, Deus. A segunda fonte, o homem. E a terceira, o espírito maligno.
Então o espírito maligno, ele sempre vai querer se passar pelo Espírito Santo, porque ele é engano. A função dele é enganar. Então, o espírito maligno, ele pega, tenta se passar por Deus. O espírito do homem, o homem faz a vontade do homem, faz a vontade do querer do homem, né? A vontade do homem. E Deus, o Espírito Santo, ele faz a vontade de Deus. Ele toma posse do homem, né? E proclama algo para a igreja, para a edificação da igreja, da vontade de Deus. Só que como saber se é Deus, se é o homem ou se é o espírito maligno? É necessário o dom de discernir os espíritos para que você saiba que espírito está sendo usado ali naquela manifestação, né? Então, diacrises do grego significa discernir, julgar através de alguma coisa, né? Então, o dom de discernimento de espíritos é julgar, saber se aquele espírito provém de Deus ou provém de outra ação. Então, as fontes de manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens de manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto de origem divina, da mente humana ou ainda de origem maligna. Como saber? O dom de discernir os espíritos tem um papel essencial para preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espíritos não é a habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Então, é para a edificação da igreja, né? Sempre falando isso. Os dons espirituais sempre servem para outra pessoa, nunca para benefício próprio, nunca para a glória daquele que tem o dom, mas para a glória de Deus e para servir a um outro irmão da igreja, certo? Então, discernindo as manifestações espirituais. Então, a gente vai ver como é que é feito isso. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. 1 João 4:1. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Mateus 7, do 15 ao 20. Jesus conhece o segredo de coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do Espírito de Anticristo, que já opera neste mundo. Então, 1 João 4, versículo 3. Então, justamente para que nós não venhamos ser enganados. O dom de discernimento dos Espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a natureza, a origem e a natureza das manifestações espirituais. Então, aqui, irmãos, fica o fim desta aula, né? Então, a gente viu o que é dom de revelação, né? Então, a gente viu que revelação não é literalmente um dom, mas sim uma categoria de dons. Esses dons, esses 9 dons que foi lá em 1 Coríntios capítulo 12, eles são divididos numa categoria em três categorias: revelação, poder e elocução. A gente está estudando a categoria de revelação, onde essa revelação tem 3 dons, que é, o dom da sabedoria, o dom da ciência e o dom de discernimento de espírito. Sabedoria é a capacidade de resolver, a capacidade de aconselhamento, resolver problemas na congregação. O dom da ciência é o conhecimento específico de determinada circunstância que está acontecendo na vida de determinada pessoa. E o discernimento de espírito é saber julgar, é julgar a manifestação, se aquela manifestação ela provém de Deus, do homem ou do espírito maligno. Então, aqui fica a conclusão desta aula. Eu quero agradecer a você que veio, compartilha, comenta. Claro que a gente, pelo fato de não ter pergunta, os irmãos aí é só na questão assistida, mas os irmãos podem comentar aí, comentar como é que tá a live, o que você achou, qual dúvida você teve. Pode chegar até mim no privado, perguntar qualquer dúvida que eu falei. Rodrigo, você falou alguma coisa lá que ficou em dúvida lá,
né? Então comenta aí, compartilha com seus amigos, faz com que mais pessoas visualizem esse vídeo para a instrução. Muitas pessoas ainda não voltaram à escola bíblica nas suas congregações, então é necessário a gente aprender. Não é porque determinadas congregações fecharam ou estão fechadas que não podemos aprender a palavra de Deus, né? Que nós venhamos aprender a palavra de Deus mais e mais. E qualquer dúvida você chega até mim, né? Hoje à noite eu vou estar dando uma aula, provavelmente vou estar lá dando uma aula, né, do Ministério Apostólico, hoje, 7 horas da noite. Então, que Deus possa aprender mais, né? Então, Pai do Senhor aí, professor Josias, glória a Deus, falei de você aqui na live, viu? Então, utilizei uma palhinha aí da sua aula que você deu aqui, glória a Deus, também um homem de Deus, viu, irmãos? O professor Josias é um homem de Deus, é um homem que aprende muito com ele, então siga ele, né, no status dele, no Instagram dele. O professor Josias, ele dá aula de escola bíblica também, né? Assembleia de Deus, Ministério Montese, setor 17, certo? E vamos ajudar uns aos outros, vamos aprender mais as Escrituras, que nós possamos aprender mais, que nós possamos estudar mais as Escrituras, né? As Escrituras, elas são fundamental para o cristão que exerce um ministério na igreja, né? A escritura, ela é fundamental que você estude, que você leia, que você tenha livros, que você tenha uma bagagem, né? E Deus, ele vai manifestando a sua glória por intermédio da sua palavra. Então, eu queria que os irmãos compartilhassem esse vídeo, comentassem, falassem algo aí, se tem alguma dúvida. E eu peço, meus amados irmãos, até a próxima, que aí nós vamos falar sobre os dons de poder, o que é esses dons de poder, categoria de poder. E hoje, se você puder, está lá na igreja do pastor Júnior Germano, Assembleia de Deus, Templo de Adoração, né? Você possa fazer parte lá da escola bíblica, lá vai começar às 7 horas, de 7 às 9, e eu conto com você lá para aprender sobre o ministério apostólico, amém? Então, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus.